Hoje venho falar sobre aquilo que acontece às relações quando a paixão acaba. Em primeiro lugar, é importante colocar a questão: será que a paixão, afinal, acaba mesmo? Tem de ser assim? É inevitável? É uma inevitabilidade? É verdade, e a ciência já o mostrou. A paixão, aquele estado de euforia, aliado aqui a uma imensa ativação fisiológica e que faz com que muitas vezes as nossas decisões sejam tão imponderadas, dura no máximo 2 anos. E depois disso, e depois desse estado de euforia ou de obsessão, o que é que acontece a uma relação ou o que é que pode acontecer? Estaremos todos mais ou menos condenados a relações monótonas, pouco geradoras de satisfação? É inevitável que depois desse estado apaixonado desaparecer, nos sintamos tentados a ter outra relação? Será que a amizade é tudo o que resta numa relação ou não é nada disto que acontece? Para muitos casais, depois de a paixão ir desaparecendo, aquilo que acontece é que há efetivamente uma consolidação dos sentimentos, neste caso uma consolidação do amor romântico, há um conjunto de projetos a dois, de objetivos a dois, e de uma maneira geral a relação continua efetivamente a ser uma fonte de satisfação, uma fonte de entusiasmo, uma fonte de vivacidade. Há efetivamente muitos outros casais para quem o fim da paixão pode equivaler aqui a alguma estabilidade, mas não necessariamente ao mesmo grau de satisfação. E para alguns esta estabilidade pode ser até excessiva, na medida em que seja uma coisa muito morna, muito mais próxima efetivamente de uma amizade do que propriamente de uma relação romântica. Outra questão que me parece importante colocar é porque é que é afinal tão difícil manter um casamento, manter uma relação de compromisso, porque é que é tão difícil, sobretudo, mantermos uma relação feliz e duradoura? A resposta é relativamente simples, o que não significa que gostemos dela. Aquilo que eu quero dizer é que manter uma relação feliz e duradoura requer esforço, dá trabalho, envolve no fundo o nosso compromisso diário em alimentar a nossa relação, em estar lá para a outra pessoa e sermos capazes naturalmente também de reivindicarmos aquilo de que precisamos para continuarmos a sentir vivos e entusiasmados. Quando é que uma relação se transforma apenas numa amizade? Quando é que uma relação se transforma numa coisa tão estável, tão morna, ao ponto de, pelo menos um dos membros do casal, dar por si a interrogar-se se serão só amigos ou se aquela relação se assemelha mais a uma relação entre irmãos do que propriamente entre companheiros românticos? A passagem do tempo, a chegada dos filhos pode desgastar muito as relações e isso é tão mais verdade na medida em que os membros do casal se sintam demasiado absorvidos no fundo por esta conjugação de papéis e se esqueçam de ir alimentando o romantismo, o erotismo, o desejo na relação. E quando assim é mais provável que um ou os dois membros do casal andem pelo menos durante algum tempo muito adormecidos. E isso pode fazer com que a relação esteja mais provavelmente em risco mais cedo ou mais tarde. Claro que isto não é sempre assim e a verdade é que há algumas pessoas que se sentem absolutamente confortáveis com a ideia de a sua relação estar mais ou menos desprovida do tal erotismo e do tal desejo e ser pura e simplesmente aqui uma bela amizade. Mas para a esmagadora maioria dos casais e sobretudo para a esmagadora maioria dos jovens casais não é assim. Isto é, nós queremos que a nossa relação amorosa, que a nossa relação romântica seja muito mais do que uma amizade, haja filhos ou não. Então, há a pergunta: será que a amizade é suficiente para manter uma relação? A resposta é: para algumas pessoas, talvez sim, para a esmagadora maioria das pessoas, definitivamente não. Eu costumo dizer que, na atualidade,
Se os membros do casal não estiverem felizes, a família passa a estar em risco. E esta é uma verdade incontestável. Se nós olharmos para as estatísticas do divórcio, e em Portugal já há 70 divórcios por cada 100 casamentos, é fácil de intuir que nós não estamos efetivamente satisfeitos com as nossas relações e, sobretudo, que não nos acomodamos. Quais são então os sinais de alarme a que qualquer pessoa deve estar atenta, sobretudo na medida em que não queira contribuir para as estatísticas do divórcio e queira continuar a fazer da sua relação uma relação viva, entusiasmante? Ao contrário do que se possa pensar, não é só a diminuição da frequência das relações sexuais ou mesmo a inexistência de relações sexuais durante algum tempo que constitui aqui um grande sinal de alarme. É evidente que se não houver sexo e, sobretudo, se não houver diálogo franco a propósito dessa circunstância, é mais provável que os membros do casal se vão afastando e que a relação se vá efetivamente deteriorando. Mas esse está longe, como eu dizia, de ser o único sinal de alarme. A verdade é que há alguns casais que continuam também a manter-se estáveis desse ponto de vista, isto é, continuam a manter alguma intimidade sexual, sem que isso equivalha propriamente a satisfação conjugal e sexual. Aquilo que eu quero dizer é que haver sexo está longe de querer dizer que haja desejo, que haja vivacidade, que haja namoro. E nós precisamos de tudo isto para continuarmos a sentir-nos efetivamente satisfeitos e entusiasmados em relação à nossa relação. Então, quando não há programas românticos, e por programas românticos eu não me refiro em exclusivo àquilo que estamos habituados a ver nos filmes, aos jantares à luz de velas ou coisa do género. Eu refiro-me às saídas a dois, no fundo a situações, a atividades em que os membros do casal possam continuar a sentir-se divertidos a dois, possam continuar a olhar um para o outro como fontes, efetivamente, de entusiasmo e de diversão e de relaxamento e de conexão. Quando não há estas saídas a dois, quando não há conversas significativas, e por conversas significativas eu também não me refiro sempre a conversas sobre a relação, refiro-me sobretudo a conversas em que os membros do casal se possam expor, possam revelar-se tal como são, possam conversar sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que mexe consigo, seja pela positiva, seja pela negativa. Então, quando não há isto, quando não há este grau de conexão, é mais provável, efetivamente, que a relação esteja em risco. Quando isto acontece, é mais provável que pelo menos um dos membros do casal dê por si a sentir-se inundado ou inundada de dúvidas. É mais provável que um ou os dois membros do casal deem por si a imaginar cenários, a imaginar como seria se conhecessem outra pessoa, ou mesmo a imaginar como seria se estivessem sozinhos. E esse é, porventura, o maior sinal de alarme para qualquer relação. Isto é, quando pelo menos um dos membros do casal, e mesmo que não verbalize nada, dê por si, efetivamente, a gastar tempo a imaginar-se noutro cenário que não dentro da relação. Então, o que é que protege as nossas relações? O que é que aumenta a probabilidade de continuarmos a sentir-nos felizes dentro de uma relação de compromisso, mesmo que seja uma relação duradoura? Em primeiro lugar, é fundamental que haja conexão, e a conexão, sobretudo a conexão emocional, aumenta na medida em que nos sintamos vistos, nos sintamos reconhecidos, nos sintamos escutados, nos sintamos compreendidos. Eu costumo dizer que não há rigorosamente nada mais importante numa relação do que a certeza de que a pessoa que está ao nosso lado se importa, a certeza de que ele ou ela quer saber de nós, a certeza de que o mundo dele ou dela para quando nós precisamos dele ou dela. Um dos rituais que alimenta esta sensação de conexão, de união, de coesão, são as conversas de final de dia. Quando nós vivemos com a certeza de que, ao chegarmos a casa, haverá tempo, mesmo entre todos os afazeres, entre fazer o jantar, cuidar das crianças, que há tempo para que os membros do casal conversem um com o outro, para que se sintam escutados, é mais provável que haja tal sensação de conexão e de pertença.
Depois é fundamental que haja outros rituais de natureza romântica. Lá está, são as saídas a dois, os programas sem filhos, os programas sem obrigações, em que não haja mais nada senão a disponibilidade de ambos para se divertirem e para se conectarem aqui de uma maneira diferente. De resto, quando nós fazemos coisas novas com a pessoa que está ao nosso lado, é infinitamente mais provável que nos sintamos mesmo felizes dentro de uma relação. Se uma relação estiver circunscrita às obrigações, às rotinas do dia a dia, é muito menos provável que nós consigamos relaxar o suficiente para que possamos também namorar e sentirmos-nos vivos. Depois é fundamental que cada um dos membros do casal continue a alimentar o eu, a individualidade. Quando nós nos apaixonamos, nós apaixonamos-nos por alguém que é diferente de nós, que tem os seus próprios interesses, que tem os seus gostos e, de uma maneira geral, isso também é atraente. Então é fundamental que não nos esqueçamos desse eu, que não nos esqueçamos de nos divertirmos individualmente, de alimentarmos os nossos hobbies, os nossos interesses e, no fundo, continuarmos a ser atraentes para o outro. Algumas pessoas tendem a considerar que uma relação tem de ser fusional e que, a partir do momento em que há um compromisso, e sobretudo um compromisso a longo prazo, já não há espaço para que cada um possa divertir-se individualmente ou possa ter os tais interesses individuais. E, no entanto, isso é imprescindível, sobretudo na medida em que queiramos manter uma relação viva e com desejo um pelo outro.